Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos queridos, vamos então abrir a Palavra de Deus, hoje no livro de Obadias. Eu sei que o livro de Obadias fica escondido entre os pequenos profetas, mas para facilitar para você, ele fica logo depois do livro de Amós. O pessoal hoje está engraçado, não está? É isso mesmo. Então, vamos lá. Entre Amós e Jonas, para facilitar mais ainda. Profeta Obadias. Convido você para acompanhar a leitura, então. Pode baixar um pouquinho só o retorno, por gentileza. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te vis pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada. E dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viesse os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites, e os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão. De contínuo, todas as nações beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no Monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão um monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel
possuirão os cananeus até Sarepta, e os cativos de Jerusalém que estão em Sarafade possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Eu quero tratar com os meus irmãos nesta noite sobre o tema os erros de uma família e a ruína de um povo. Os erros de uma família e a ruína de um povo. Bom, é sabido de todos vocês que o livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento. Dos 39 livros do Antigo Testamento, este é o menor de todos. Ele é um dos profetas menores e o menor dos menores. É curioso que Obadias e Naum não são citados nenhuma vez no Novo Testamento. E esses dois livros retratam a derrota definitiva de dois inimigos do povo de Deus, Edom e Nínive, capital da Síria. O livro de Obadias é um alerta soleníssimo para as famílias, para a igreja e para as nações. Mostra para nós que o erro hoje de uma família, se não tratado convenientemente, pode se espalhar, pode reverberar. E isso pode atingir futuras gerações e atingir nações. O ponto aqui, meus amados irmãos, começa com uma família. Família de Isaac, família de Rebeca. Esse casal, que teve um casamento belíssimo, em amor. Este homem que vem de uma família muito importante na história, ele é filho de Abraão, herdeiro único de uma grande fortuna e de uma grande herança espiritual. Casa-se com Rebeca, ela é estéril. Ele orou 20 anos, para o ventre dela ser curado. Depois de 20 anos de oração, Deus faz um milagre. Nascem Esaú e Jacó. 2 filhos, 2 nações dentro do ventre, irmãos gêmeos. Nações que nasceram do mesmo ventre. Jacó é o pai dos judaítas, Esaú é o pai dos edomitas. E por inabilidade deste casal, Isaac e Rebeca, que em vez de construírem amizade entre os irmãos, construir pontes de amizade dos seus filhos, resolveram um ter opção por um, outro ter opção por outro. Isaac amava mais Esaú, Rebeca amava mais Jacó. E em vez dos filhos crescerem unidos, tornaram-se competidores, inimigos, rivais. E essa rivalidade avançou para dentro da história. E o que nós lemos hoje aconteceu 1500 anos depois. Esse ódio ainda está permanecendo. E o que está acontecendo? Os filhos de Jacó, o povo de Jerusalém, está sendo saqueado, invadido, massacrado pelos caldeus. E os irmãos de Jacó, os edomitas, estão celebrando, estão batendo palmas, estão junto com os inimigos, estão celebrando no dia da angústia do povo de Jacó. E mais, estão entrando dentro da cidade, saqueando os bens dos seus irmãos. Estão nas encruzilhadas, os que tentavam escapar, eles matavam, os que não conseguiam matar, e entregavam para os caldeus, para que eles fossem mortos. E então Deus está aqui trazendo juízo sobre Edom. Porque lá, 1500 anos, um pai e uma mãe não tiveram sabedoria para criar os seus filhos como amigos. E eu, à guisa de introdução, quero destacar 3 pontos. Primeiro,
Nunca subestime os pequenos problemas. Eles podem se tornar um grande mal. Preste atenção nisso. Esses dois povos, Israel e Edom, nasceram de um mesmo ventre. Foram filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe. Beberam o mesmo leite materno. Foram criados na mesma casa, sob as mesmas instruções. Mas o ódio de um pelo outro foi tal que ao longo dos anos, esses dois países viveram inimizados. E agora, um deles, os edomitas, massacram o seu irmão, quando o seu irmão está vivendo o dia mais triste da sua desventura. E o resultado é o juízo peremptório de Deus vindo sobre os edomitas. Olha o verso 10 comigo. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha e serás exterminado para sempre. Primeiro ponto, então, não subestime os pequenos problemas, porque eles podem se tornar um grande mal amanhã. Segundo ponto da introdução é que uma grande bênção pode se transformar numa grande tragédia quando deixamos as nossas vaidades pessoais nos dominarem. A família de Isaac e Rebeca era para ser uma grande bênção. Isaac orou 20 anos para os meninos nascerem, e eles nasceram. Podia ser uma grande bênção para o mundo, mas por uma questão de vaidade, eles não souberam criar os filhos. Isaac gostava mais do Esaú, Rebeca gostava mais do Jacó, por pura vaidade pessoal. Sem qualquer orientação divina nessas preferências e predileções. E aquele casamento foi se desgastando, o casal não conversava mais, Rebeca escutava o Isaac atrás da porta, o diálogo acabou naquele lar, a inimizade se espalhou entre os descendentes, e agora nós estamos colhendo esta amarga safra da inimizade que foi plantado dentro da casa de alguém que devia servir a Deus com integridade. Terceiro ponto da minha introdução. Não tente mudar os desígnios de Deus, nem manipular a Deus. O que aconteceu? O Isaac, sabendo que Deus havia dito que o mais velho serviria o mais moço e que o projeto da redenção passaria por Jacó, ele tentou manipular e mudar isso. Chamando Jacó, Esaú particularmente, vem cá meu filho, faça uma refeição para mim, porque eu vou abençoar você. E ele sabia que abençoar você seria transferir a bênção que Deus disse que era para Jacó, para Esaú. Ele tentou mudar os planos de Deus. Com Deus você não tem quebra de braço e vencer não. Ninguém luta contra Deus e prevalece. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Por outro lado, diz a Bíblia que Rebeca tenta manipular a situação, dando uma mãozinha para Deus, como se Deus precisasse de uma mãozinha nossa para cumprir seus planos. Diz, vem cá meu filho, o seu pai vai abençoar o Esaú, então nós vamos fazer o seguinte, eu sei que Deus prometeu, mas eu preciso fazer, eu preciso agir, agora é comigo, agora é do meu jeito, agora é do meu modo, você vai fingir que você é Esaú, e você vai lá e roubar astuciosamente a bênção que o seu pai vai dar para o seu irmão. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir os seus planos, não. Ele é soberano. Não queremos e não podemos manipular os planos de Deus do nosso jeito, do nosso modo. Pois bem, dito isso, é preciso então dizer que nós não podemos interpretar o livro de Obadias sem entender o que de fato aconteceu na casa de Isaac e de Rebeca. Eu queria brevemente recordar a vocês. Primeiramente, diz Gênesis 25, 22, que há uma luta na barriga da Rebeca, no ventre da Rebeca. Os meninos lutavam dentro do ventre dela, num prenúncio até de que duas nações brigavam dentro do ventre dela. Aí depois vem em segundo lugar o erro dos pais. Porque eles poderiam ter revertido isso. Notinha de rodapé.
Notinha de rodapé. Quem tem mais de um filho aqui? Os casais que têm mais de um filho, levanta a mão. Obrigado. Vocês sabem disso. Os nossos filhos não são naturalmente unidos. Não são. Sobretudo quando tem dinheiro envolvido. Dinheiro não tem liga. Dinheiro não tem amálgama. Dinheiro divide. Quando você vê uma família com os filhos unidos, pode saber de uma coisa: tem um pai e tem uma mãe por trás costurando esta amizade. Cuide para que seus filhos sejam amigos, sejam unidos. Isaac e Rebeca não fizeram isso. Terceiro, para entender, um jantar caríssimo. Esse é o jantar mais caro da história. O Esaú o Jacó comprou do seu irmão Esaú o direito de primogenitura com um prato de lentilhas, com a sopa. Foi o cardápio mais caro da história. Mostrando que ele era profano. Mostrando que não dava valor às coisas espirituais. Mostrando que as coisas materiais é que dominavam a mente e o coração dele. Agora preste atenção, esses povos todos ao redor de Israel tinham deuses. Os amonitas tinham, os moabitas tinham, os filisteus tinham, todos os povos tinham. Mas você não vai encontrar na Bíblia os deuses dos edomitas. Eles não tinham outros deuses. Sabe qual era o deus deles? A matéria, as coisas. Eles eram materialistas. Eles amavam as coisas, eles matavam pelas coisas, eles roubavam pelas coisas. Eles eram totalmente materialistas. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Na calamidade do seu irmão, eles estão lá saqueando, roubando, tomando, espoliando. Quarta coisa para entender, é uma mentira muito astuciosa. A mentira que o Jacó contou para o pai, pela orientação da mãe. Agora, eu já disse isso aqui para a igreja, mas tem visitantes e tem gente nos acompanhando. Quando a gente pensa nessa história da Rebeca chamar o Jacó: vem cá, meu filho, você vai lá, pega 2 cabritos, vou fazer uma refeição para o seu pai. Eu sou casado com ele há tantos anos e eu sei o gosto dele. Então, fazer o seguinte: você vai se fingir de Esaú. Eu vou botar em você as roupas de Esaú. Vou pegar a pele do cabrito e botar no seu braço. O seu pai, se apalpar você, se cheirar você, vai saber que você é Esaú. A gente pensa que o Jacó era um adolescente. Sabe quantos anos tinha o Jacó? Nesse tempo? Da grande mentira? 77 anos. 77 anos. Manipulado pela mãe. Bom, mas tem outra coisa para você entender. O ódio violento. Gênesis 27, 41. A Bíblia diz que Esaú tomou a decisão de matar o seu irmão. E a pessoa, quando o meu pai morrer, a pessoa que o pai dele ia morrer logo. Eu vou matá-lo. A Rebeca chama o Jacó, sai de casa agora, meu filho, vai lá para casa do meu irmão. Daqui a pouquinho eu mando chamar você. Sabe quanto ele ficou lá na casa do irmão dela? 20 anos. Sabe o que aconteceu? Quando Jacó voltou, a sua mãe já estava morta. Sabe qual foi a grande preocupação do Jacó ao voltar para casa e encontrar seu irmão? E ele ficou sabendo que o seu irmão estava vindo ao encontro dele com 400 homens armados. E ele fica apavorado. Quis a providência de Deus que os dois se reconciliassem, mas nunca conviveram, nunca viveram juntos. E os seus descendentes nunca se deram um com o outro. Sabe por quê? Porque aquela hostilidade nunca mais cessou. E eu preciso que você compreenda isso para você entender melhor o texto que nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Quando você vai lá para Êxodo, estavam saindo do Egito, Moisés pediu aos descendentes de Esaú, os edomitas: permita-nos passar pela sua terra. Nós não vamos pegar água, nós não vamos comer nada, não vamos tirar nada, só nos deixe passar. Sabe qual a resposta dos edomitas? Não! Não permitimos. Se nós bebermos da água do poço, nós pagaremos, deixa-nos passar. Não! Não permitiram. Inimizade. Sabe quanto tempo tem isso? De Jacó esse período aí?
400 anos. 4 séculos não conseguiu apagar a mágoa, o ódio entre os descendentes desses 2 irmãos. Mas depois, em segundo lugar, lá em Números 20, 18, tem algo interessantíssimo aí. Está escrito o seguinte: porém Edom lhe disse, não passarás por mim, para que eu não saia eu de espada ao teu encontro. Agora não é só não deixar não. Se você tentar passar, eu vou atrás de você com espada. Eu vou matar você. Terceiro lugar, é preciso, só no livro que está do lado aí, Amós, capítulo 1, versículos 11 e 12. Preste atenção no que Amós vai dizer. Amós, capítulo 1, verso 11 e 12. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada, e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Sabe aquele camarada que tem ódio, e a ira não passa, ele está odiado hoje, está odiado amanhã, está odiado mês que vem, está odiado na próxima vida, está odiado na próxima geração, nunca cessou de odiar. Um problema que começou lá atrás, na casa de um homem e de uma mulher crente. Mas tem mais. Se você perceber, terceiro conflito, está lá em Malaquias, e é preciso entender isso para você compreender o texto de Obadias. Malaquias capítulo 1, versículos 2 a 5, está escrito o seguinte, olha o juízo de Deus. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia eu amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade, o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Já que o seu ódio não cessa, diz Deus, então a minha ira contra você também não vai cessar. Pois bem, mas vamos para o final. Quando você vai lá para o Novo Testamento, o Império Romano domina o mundo. 63 a.C., Pompeu conquista Israel, agrega o Império Romano. E Pompeu nomeia quem como rei? Herodes o Grande. Quem é Herodes o Grande? Membro da família Edomeia. Quem são os edomeus? Descendentes de Esaú. Qual a postura de Herodes em relação aos judeus? De ódio. Manda matar as crianças de Belém. Herodes o Grande. Herodes Antipas, o segundo Herodes, manda matar João Batista. Herodes Agripa I manda matar o apóstolo Tiago. Herodes Agripa II zombou de Paulo. Por pouco, Paulo me persuades a fazer um cristão. Com zombaria. Sabe o que acontece? Nunca mais você vai escutar sobre esse povo. Nunca mais. Então, nós vamos ver agora com o texto, volta lá para Obadias comigo, e vamos dar uma olhadinha quais foram as maldades que eles praticaram contra o povo de Judá, quando Jerusalém estava sendo saqueada, atacada pelos caldeus. Em primeiro lugar, confirem comigo o versículo 10 e 11 de Obadias. Edom luta contra seu irmão em vez de defendê-lo. Leia comigo, por favor, versos 10 e 11 de Obadias. Vamos juntos? Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á vergonha, serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estranhos levaram os bens, e estrangeiros entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Estava lá, junto com os saqueadores, junto com os espoliadores, junto com os opressores, no meio deles, fazendo o mesmo que eles estavam fazendo. Luta contra o seu irmão, em vez de defendê-lo. Segundo, Edom se alegrou com a derrota de seu irmão, em vez de chorar com ele. Leia o verso 12 comigo agora, de Obadias. Versículo 12, toda a igreja comigo. Mas tu
não devias ter olhado com prazer o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade, nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da sua angústia. Meus irmãos, é muita crueldade. Você está feliz da vida porque o outro está sofrendo. Você está batendo palmas porque o outro está sendo massacrado. Está enchendo a boca de riso porque o outro está sendo destruído. Isso não passou em branco aos olhos de Deus. Terceiro, Edom pilhou os bens de seus irmãos no dia da sua calamidade em vez de socorrê-lo. Versículo 13, leia comigo toda a igreja, por favor. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão nos seus bens no dia da sua calamidade. Você percebeu aqui? Eles estão lá junto com os caldeus, roubando, saqueando, espoliando seus irmãos, em vez de defender os seus irmãos. Mas finalmente, Edom ajudou a matar os seus irmãos em vez de protegê-los. Olha o versículo 14, leia o 14 comigo. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem, nem ter entregado aos que lhe restassem. Duas coisas. Pararam na encruzilhada primeiro para quê? Para matar quem está tentando fugir. E os que tentavam e eles não conseguiam matar, capturavam e entregavam para os caldeus matarem. Então, agora eu quero fazer as aplicações para a gente terminar. Lições para a nossa vida. Primeira lição. Mostrar que Deus tem zelo pelo povo da sua aliança. Olha comigo o versículo 17. Leia o 17 comigo, você pode ler? Mas no Monte Sião haverá livramento, o monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Preste atenção nisso. Quem está massacrando hoje? A Babilônia. Quem está massacrando hoje? Edom. Quem está sendo massacrado hoje? O povo de Judá. Naquele momento, todo mundo pensa, Judá acabou, arrasado, cidade arrasada, templo arrasado, povo passado ao fio da espada. Muitos levados como escravos para a Babilônia. Os que ficaram debaixo de opressão de inimigos ao redor, com pobreza, com miséria, com muros quebrados, com portas queimadas, com tudo destruído. Só que Deus está no trono. E de repente aqueles que estão lá no topo da pirâmide vão escorregar, vão lá para baixo. Os que estão lá embaixo vão subir para o topo da pirâmide. Porque onde está a Babilônia hoje? Acabou. Onde está Edom hoje? Acabou. Onde está o povo de Deus hoje? Honrado pelo Senhor. Então preste atenção nisso. Quem comanda a história é Deus. Deus reverte o quadro. Deus reverte o diagnóstico. Deus muda o cenário. Segunda lição prática. Mostrar que o orgulho precede a ruína. Olha comigo os versos 2 a 5. Vamos ler de novo, 2 a 5, todos juntos. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. Está falando para Edom. Para um pouquinho aqui. Não é que Edom é pequeno, não. O que está escrito aí? Eu te fiz pequeno. Eu te fiz desprezível. De Deus não se zomba. Não se brinca com Deus. Não se ataca o povo de Deus e fica por isso mesmo. Versículo 3, comigo. A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na alta morada, e diz o teu coração, quem me deitará por terra? Versículo 4. Se remontares como águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Então vamos entender isso aqui. Os edomitas viviam nessa região lá das montanhas rochosas. A capital era Pela.
Eles achavam que ninguém jamais podia tirá-los de lá, porque Pela é uma estrutura rochosa, é uma fortaleza natural de rochas. Aí o que acontece? Os nabateus vieram e conquistaram, e transformaram a cidade de Pela, mudaram o nome de Pela para Petra. Hoje, quem viaja para Israel, um dos roteiros mais preferidos é Petra. E você fica impressionado porque lá de cima, quando chegava a noite, as luzes, a sensação é que eles estavam lá nas estrelas. Eles tinham construído o ninho dele lá nas estrelas. E eles diziam, ninguém consegue nos derrubar daqui. A situação geográfica que eles estavam era inexpugnável. E aí Deus está dizendo o seguinte, ainda que vocês coloquem o ninho de vocês lá nas estrelas, porque parecia que eles estavam entre as estrelas, nas alturas excelsas dos penhascos. De lá eu te derrubarei, diz o Senhor. Por quê? Por causa da soberba do coração que enganou você. Ninguém mantém-se soberbo sem ser derrubado das alturas da sua soberba, da sua arrogância, da sua presunção. Terceira lição prática. Mostrar que ninguém está seguro, escarnecendo dos princípios de Deus. Meus irmãos, o homem que zomba de Deus, ele pode até num dado momento ser mais forte. Num dado momento ele pode prevalecer. Naquele dia estava prevalecendo. Era o dia da calamidade de Judá. Deus estava entregando Judá nas mãos dos seus inimigos. Mas o fato de Deus entregar Judá nas mãos dos seus inimigos não dava ao irmão Edom o direito de aproveitar daquela calamidade para massacrá-los ainda mais, para espoliá-los ainda mais, para feri-los ainda mais, para matá-los ainda mais. Deus viu nessa atitude de soberba, de arrogância, uma atitude insuportável. E então, Deus suscitou os árabes nabateus contra Edom. E os edomitas foram completamente erradicados dessa região de Petra. E eles foram completamente destruídos no ano 70, quando Tito Flávio destrói Jerusalém. Os descendentes de Esaú estão nessa região também e são completamente destruídos e não tem mais no mapa este povo na história. Deus está exercendo o seu juízo, o juízo final e completo sobre eles. Quarta lição prática. Mostrar que aqueles que semeiam o mal, colherão o próprio mal que semearam. Olha o verso 15 comigo. Leia o 15 comigo, por favor, todos juntos. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim te fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Preste atenção aqui. O dia do Senhor está prestes a vir sobre quantas nações? Sobre todas as nações. As nações cristãs, as nações pagãs, as nações ateias, as nações que oprimem o povo de Deus, as nações que favorecem o povo de Deus. Todas terão que passar pelo julgamento de Deus. Então, entendamos isso, irmãos. Não dá para semear o mal e colher o bem. Chama atenção de novo. Essa tragédia histórica, que tem 2000 anos de história, nasceu como uma semente lá na casa de Isaac e de Rebeca. Cuidado para que os pequenos problemas hoje não se tornem tempestades convulsivas amanhã. Quinta lição prática. Mostrar que o povo de Deus, mesmo sendo humilhado hoje, triunfará amanhã. Olha comigo, por gentileza, o versículo 17. Você pode ler o 17 comigo? Vamos juntos? Mas no Monte Sião haverá livramento. O monte será santo. E os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Hoje Jacó está sendo massacrado, mas amanhã o quadro vai mudar.
Meus irmãos, os cristãos podem ser perseguidos, os cristãos podem ser presos, os cristãos podem ser expoliados, os cristãos podem ser martirizados, mas a vitória é de Cristo e da igreja de Cristo. O povo de Deus será honrado pelo Senhor. Finalmente, em penúltimo lugar, sexto lugar, mostrar que o reino de Deus triunfará sobre todos os reinos do mundo. Olha o verso 21 comigo, por gentileza. Toda a igreja comigo. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgar o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Isso aí me leva a Apocalipse 11:15. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Senhor. Edom caiu, mas o reino de Deus está de pé. A palavra de Deus está de pé. O povo de Deus está de pé, porque ninguém pode prevalecer contra o Deus Todo-Poderoso. Mas finalmente, fechando, último lugar, mostrar que a história está rigorosamente nas mãos de Deus. Deus está no trono. O Cordeiro venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E o versículo 17, bem como o versículo 21, nos mostra isso, que Deus está conduzindo a história. A história não é cíclica, a história não é um caminhão sem freio ladeira abaixo, a história caminha para um telos, para uma consumação. E o reino e os reinos do mundo serão do Senhor e do seu Cristo. Na linguagem de Daniel capítulo 2, os reinos deste mundo entrarão em colapso, na figura daquela grande estátua que Nabucodonosor mandou construir, a cabeça toda de ouro, os braços e o peitoral de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, e uma pedra não lavrada por mãos bate no pé dessa estátua, que representa os reinos deste mundo, e toda a estátua vira pó. E esta pedra enche toda a terra. E isso significa que os reinos deste mundo serão do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E a igreja dele reinará com ele pelos séculos dos séculos. Seguimos ao Deus Todo-Poderoso, ao Rei vencedor e vitorioso. A história está nas mãos do nosso Deus. Vamos orar, queridos? E a pergunta que eu faço agora a você é esta: você tem permitido conflitos dentro da sua casa? Você tem construído pontes de amizade entre os seus filhos? Você se empenha deliberadamente para que os seus filhos sejam amigos? Você patrocina momentos para que os seus filhos estejam juntos? Não permita que os pequenos problemas de hoje virem grandes problemas amanhã. Talvez você veja aqui hoje, você tenha alguma ponta de mágoa de alguém da sua casa, porque as piores brigas e as piores guerras são entre família. Está na hora de você ser um pacificador. Está na hora de você aplacar a fúria, construir pontes. Está na hora de você perdoar, para que esta ira não despedace para sempre. Para que você hoje estanque uma barragem que, se romper, pode trazer uma grande inundação. Senhor Deus, nós todos que estamos aqui precisamos de misericórdia, de discernimento, de prudência, a fim de que as pequenas coisas, aparentemente pequenas,
sejam tratadas, resolvidas, a fim de que os pequenos problemas não se tornem problemas gigantes, incontornáveis, incontroláveis lá na frente. Abençoa nossa casa, Senhor. Abençoa nosso lar. E não permita jamais que tentemos mudar os teus planos ou manipular-te com as nossas estratégias fracassadas, tolas. Por amor do teu nome, Senhor. Ajuda-nos a compreender que és soberano. Tu estás no trono. Que tu estás dirigindo a história. E que ninguém pode insurgir-se contra ti, contra o teu povo, sem sofrer severas sanções dessa loucura. gradi a febbraio, c'è chi dice giorno perfetto per andare al mare, ma noi ci abbiamo un'altra idea, ce ne stiamo a casa. Alle 8:15 parte la spedizione, da San Vito dei Normanni direzione San Michele. Un uomo con la coppola grida è tutto chiuso, oggi non si lavora. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana. Dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Non ci sono più forchette, non ci sono più piatti, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri, non ci sono più coltelli, non ci sono più cucchiai, non c'è più spazio nel frigorifero, non ci sono più sedie, non ci sono più bicchieri. Che confusione, siamo in 20. Che confusione, voglio la parmigiana. Dove il vino? Che confusione, a chi tocca apparecchiare. Se non mi liberi subito quella padella, non lo so che ti faccio. Amore, è finito il caffè, mi presti il tuo e te lo rifaccio.